para fazer a nossa abertura. Antes do Gutenberg fazer a apresentação dele, nós vamos fazer um breve histórico da nossa casa. Esse histórico é um projeto nosso, da Eliane e meu. Nós estamos fazendo assim, uma varredura em toda a documentação, né, para a gente levantar toda a história do nosso centro, porque como o nosso centro começou em 1926, alguns documentos nós não conseguimos encontrar. Então, o que nós estamos fazendo? Entrevistando pessoas, né, para a gente recolher esse material, filhos, às vezes, de alguns frequentadores daquela época que já desencarnaram, e estamos, então, tentando coletar o maior número de informações possíveis do nosso centro. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas nós já temos uma pequena parte levantada e documentada, e nós vamos, então, hoje contar para vocês um pouquinho da história desse centro, que hoje completa 92 anos. E é exatamente hoje, no dia 9. Tá? Então, olha, a fundação do nosso centro se deu em 9 de agosto de 1926. Então, nesse período de 1926 a 1937, é um período sem fotos e sem documentação. Nós temos poucos documentos, praticamente zero. Tem gente na porta. Praticamente zero de documentação a respeito do nosso centro. Porém, já consta mais tarde que existem as atas, né, que nas próprias atas falam que ele foi fundado nessa época e tal. Então, o início do nosso centro, ele se deu em outro endereço, em outro prédio. E a nossa pesquisa contou com amigos que frequentaram a casa naquele tempo, né, e filhos de amigos que frequentaram, porque alguns frequentadores já desencarnaram, então os filhos ajudaram a gente a levantar a documentação e levantar histórias e lembranças a respeito do nosso centro, né? Então, o senhor Jorge Serão, ele foi um dos primeiros frequentadores da nossa casa. Ele contou que ele começou a frequentar muito cedo no endereço da Rua Eugênio Bonágio. Ele não tinha bem certeza a localização, e nós descobrimos depois que era no Eugênio Bonágio número 7, e nós queremos ir lá para ver se existe isso ainda. E ele vinha da roça com o pai e com a mãe, e disse que ele dormia, que eram bancos de madeira, e que ele dormia, que ele cansava de chegar aqui, e ele dormia. E ele nos relatou o nome dos primeiros trabalhadores dessa casa. O senhor Cornélio, a dona Glorinha, o senhor José Augusto, José Carlos, e o seu Augusto Bacciani, que era um italiano. Argentino. Argentino. Ele frequentava. O nome descendente. E o nome, o pai Jacó era um espírito que se comunicava através desse médium, o senhor Cornélio. E o senhor José Carlos fazia os estudos do Evangelho. Então, desde o início já havia reuniões mediúnicas e reuniões de estudo na casa. Então, aqui está uma localização para a gente ter uma ideia. Olha, aqui a rua. Filho sem. Vocês estão me ouvindo? É porque está filmando. Ah, desculpe, então. Aqui nós localizamos no Google Maps Floriano Peixoto e Eugênio Bonágio, né? Para vocês lembrarem bem aonde que é na descida ali, ó, tem o Banhado e as avenidas, né? Banhado não, Fundo Vale, né? Então, o senhor Jorge nos relatou que era entre essas ruas. E aí a nossa dúvida é se passa para o lado de lá da Parebuna, porque depois nós encontramos uma outra ata que era no número 7. Então, essa é uma pesquisa que nós ainda vamos continuar fazendo para localizar. Essa é a ata mais antiga que nós temos do centro. Ela é de 1937. E nessa ata
eles dizem, lendo a ata todinha, que aqui está muito miúdo, que nesse dia, nesse ano, foi feita a reorganização do centro e que o centro tinha ficado 8 anos inativo. Então ele funcionou de 1926 a 1929 e ficou alguns anos inativo, né? Depois, então, eles se reúnem no dia 11 de maio de 1937 para reorganizar. Tem uma ata dizendo isso, que o propósito da Assembleia era a reorganização do centro para que ele voltasse a funcionar. Nós encontramos esse documento. Então, na ata, o presidente é seu Cornélio Leite, que daí confere com as informações que seu Jorge tinha dado para nós, que era só de lembrança dele, né? O seu José Antônio Fernandes como vice-presidente, Antônio Calvo como primeiro secretário, Maria da Glória Leite, acho que desligou aqui. Alô? Uma coisa para ver. Maria da Glória Leite, segundo secretário, e Juventina Ferreira Lima, tesoureira. E aí, recuperando da própria ata, essas frases são frases que estão na ata que a gente trouxe para vocês. Eles dizem assim, que quando tivesse sede própria, elegeriam um zelador, procurador, bibliotecário, comissão de assistência e conselho fiscal, que os dias de sessão de doutrinação e desenvolvimento eram terça e sábado, na residência do senhor Cordélio, que cedeu sua sala da casa dele, que era na rua Paraibuna. Então as reuniões estavam voltando a acontecer na casa do presidente, porque não tinha, acreditamos nós, que ainda descobrimos isso, não tinha prédio, né? Depois instituiu-se uma conta para custear a compra de remédios homeopáticos e livros para o centro, que os associados pagavam todos os meses. Nesta data, o pai Jacó manifestou-se através da médium Maria da Glória, falando sobre a importância da doutrina, sobre a responsabilidade da presidência e encorajando os presentes a trabalhar sobre o verdadeiro amor de Cristo. Tudo isso aqui está escrito na ata, né, que é aquela ata que a gente mostrou para vocês. Não. Oh. Para trás, espera aí. É dessa ata que está. Nós temos ela todinha, né? Está bem conservada, documento bem legal. Então, aí a fundação, nós já passamos. Está voltando, está voltando. Me desculpem aí Então, algumas novas informações, né? Porque são muitas informações, são os livros, nós estamos lendo um por um dos livros, todos os livros, todas as atas de assembleia, atas de reunião mediúnica, né? Para a gente levantar a história exatamente como ela é, né? E daí nós então encontramos que em 1941 era chamado Grêmio Espírita Amor e Caridade Jacó. Amor e Caridade Jacó. Aparece pela primeira vez o nome Jacó na documentação, porque antes de 1941 era só Amor e Caridade. E depois, nessa data, começa a aparecer Amor e Caridade Jacó. Né? Depois, em 1941, também aparece uma reunião de assembleia registrada na rua Eugênio Bonatti, número 7, dizendo que lá era a sede do centro. Então, daí nós conseguimos localizar a antiga sede do centro, que a gente não sabia. E em 1944, daí a primeira ata que aparece escrita, o nome como ele é hoje, Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. Depois a sede própria. A sede própria sempre foi para nós uma grande dúvida, como que nós tínhamos conseguido esse prédio, né? Então, em 7 de junho de 1953, o senhor Paulo dos Santos, que era o presidente da época, reuniu os irmãos da diretoria para decidir sobre atividades que deveriam engrandecer a Casa de Caridade, que agora tinha sua sede própria. Ele afirma isso na ata, né? E em seguida, lá em dezembro do mesmo ano, na reunião de assembleia debate-se
sobre a construção da nova sede. E essa reunião aconteceu no prédio do Divino Mestre. Está escrito lá, na rua tal, no prédio próprio do Centro Espírita Divino Mestre. Então essa reunião acontece lá, e lá eles começam a discutir como que seria a construção desse prédio aqui, né? E em 1954, em janeiro, logo em seguida, na Assembleia, eles dizem que a Assembleia será na sede própria, que seria Coronel José Monteiro 816, que é esse nosso endereço aqui. Então já existia alguma coisa aqui que eles puderam fazer a Assembleia aqui. Não sabemos ainda se já estava o prédio completo, né? Mas Nós vamos pesquisar, Nós vamos Tem até pesquisar. uma pessoa que pode conhecer. Morou nessa rua, menino, né? isso, Pode nos ajudar. é. Se já via o prédio ou não. Isso. E o senhor Paulo dos Santos e dona Rufina Borges são dois nomes que aparecem o tempo todo como trabalhadores. Então, uma hora como presidente, uma hora como serviço social, uma hora como serviço fiscal, outro como tesoureiro, mas eles, o tempo todo do trabalho de construção do centro, esses dois nomes aparecem muito, né? Essa é a dona Rufina Borges. A família nos cedeu essa foto, ela já desencarnou há alguns anos e foi uma grande trabalhadora dessa casa. Então aqui nós temos algumas pessoas que conheceram, que eram jovens, crianças que conheceram. O filho dela é o Nelson Borges, do programa Visão Espírita, e na época que ela trabalhava aqui, ele era presidente da Mocidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a Mocidade. Então, essa é uma das seus grandes espíritos, né, que trabalhou muito. E trabalha, acredito que trabalha Ainda, né? Ok. Aí a mudança, então. A mudança do endereço para o endereço atual, que é esse onde nós estamos hoje, né? O terreno foi doado pela senhora Maria Marcondes, que doou a frente do terreno e morou em uma edícula nos fundos. Então, aqui nós fizemos um desenho para vocês entenderem. Esse seria o terreno e ela doou para nós esse pedaço que está com X. Então, tem aqui uma entrada, um corredor que existe até hoje do nosso lado aqui, e ela morava numa edícula que era atrás do nosso centro aqui, né? Então, a dona Maria, nos contaram que a dona Maria era uma pessoa muito simples. Ela tinha um filho que se encarnou com 25 anos. Ela trabalhava no Mercadão, tinha uma banca aqui no Mercadão, mas era bem humilde e o pessoal do centro que ajudava, levava no médico, comprava remédio para ela, trazia alimentos, né? Ela ficou, tem um relato de que ela ficou bastante deprimida, que ela gostava muito de cantar, que esse filho tocava violão, cantava com ela, e depois que ele desencarnou, disse que nunca mais ela cantou. Então ela ficou bastante mal, né? E hoje quem mora nessa casa dos fundos é uma sobrinha dela, e ela doou para o centro essa parte da frente, assim, doou verbalmente, e muitos anos depois é que isso foi oficializado, que foi feita a doação correta, né? Isso foi feito na década de 70, se não me engano. Então, aqui a gente olhando de cima o nosso centro, ó, esse é o telhado do nosso centro, e aqui atrás é a casa, que hoje tem uma casa, né? O que era uma edícula na época da Dona Maria, depois eles fizeram uma casa. Então, esse aqui é o terreno hoje. E aqui do lado o corredor que entra para a casa, né? Então, esse terreno, essa é a nossa Olhando parte. ali na frente, aquela porta azul ali. Sim, Ali olhando é entrando aqui, pra ó, casa. essa entrada ao lado do nosso portão aqui, e esse portão é o portão que entra para o fundo. Toda vez que, quando nós fizemos a reforma, que mais para frente vocês vão ver, nós entramos muito, tivemos sempre o cuidado de ver se não estava acontecendo nada na casa, na residência das pessoas que moram aí, né? E eles sempre permitiram que a gente entrasse e olhasse, né? Então, essa é uma foto que nós recuperamos para vocês conhecerem como que era o nosso centro antigamente.
crédito, então, ocorreu pelos esforços do presidente, na época, seu Paulo dos Santos, que nós não conseguimos ninguém da família para a gente conversar por enquanto. Então, se vocês souberem, conhecerem, nós queremos conversar com os filhos, netos, né? Não sabemos. E da dona Rufina, que a Eliane conseguiu conversar com os familiares. E os demais frequentadores da época. Então, esse era o nosso centro. Olha, foi assim que ele foi construído, dessa forma, só que depois passando por algumas reformas, né? Aí o estatuto foi renovado em 1956 e já nessa época, aqui, ó, nós temos aqui a assinatura, né, já do presidente novo e toda a diretoria já diferenciada, que aí já tinha serviço social, tudo, né? Depois, as atividades na época. Então, já havia estudos sobre o Evangelho e obras espíritas, reuniões mediúnicas de desenvolvimento de doutrinação, isso desde o início, o serviço de assistência a pessoas necessitadas. A mocidade era uma mocidade única, que basicamente eram 3 centros que participavam dessa mocidade, era o Divino Mestre, o Jacó, e o Amor e Caridade de Santana, que tinha outro nome, que não vou me lembrar agora. E era independente, eles tinham um presidente, toda uma diretoria, e eles eram muito ativos, eles faziam a abertura dos eventos, eles faziam peça, tinha coral, eles trabalhavam muito. E dessa mocidade, que era bem grande, de muitas pessoas, surgiram os dirigentes, que até hoje atuam, muitos dirigentes de casas espíritas que depois foram fundadas, saíram desse grupo de mocidade. Nos anos 60 e 70, nós temos aí uma nova leva de trabalhadores, né? Trabalhadores que desenvolveram muito a parte mediúnica e as reuniões práticas. Entre eles, o senhor Bocardo, José Bocardo, seu José Pereira da Silva, que eu conheci quando eu cheguei aqui no centro, ele era vivo, dona Vilma Bocardo, dona Lourdes Rodrigues e seu João Rangel e dona Rufina. A mocidade dessa época era autônoma. Ela tinha uma diretoria constituída e atuava em eventos pela cidade toda, né? Fazendo abertura, teatro, coral, etc. De onde saíram os dirigentes, como a Eliane falou, né? Aqui é uma foto da dona Vilma com o seu José Bocardo, no casamento da filha Elis, que está aqui hoje. As filhas estão aqui presentes conosco. Elas obteve bastante informação delas. Eles atuaram por muitos anos aqui no centro. O seu José Bocardo foi presidente em torno de 14, 15 anos, a gente acredita, e nós vamos ainda confirmar isso. Ele se ocupava da parte administrativa. E a dona Vilma fazia estudos, fazia palestras e era uma médium de inúmeras qualidades. Psicografia, psicofonia, efeitos físicos, vivência. Numa próxima vez nós vamos contar mais sobre isso, quais eram esses efeitos. Vamos fazer mais detalhado, mas a gente descobriu, né, com mais detalhes, né, o trabalho deles e como ela foi uma médium realmente admirável, né, de tudo que ela realizou aqui nessa casa e que realiza por nós ainda, que a gente sabe. Aqui nós temos uma foto do seu atual. Ele esteve aqui no centro, conversou conosco. Uma graça de pessoa, né? Ele entendeu muito bem, está muito bem. Ele dirige, trabalha, gente. É uma graça de pessoa, super disposto, dinâmico e veio assim, né? Uma boa vontade enorme e ficou aqui com a gente um tempo e foi muito bom, né? Foi muito bom a gente ter encontrado com ele. Então, aí depois nós passamos por uma outra reforma, porque o centro, na realidade, ele era esse pedaço que vocês estão vendo daqui para fora, né? Aqui atrás só tinha um quarto e um palco aqui na frente. Depois ele foi passando por várias reformas ao longo dos anos, né? Então, nós tivemos nos anos 80,
da sala de reuniões, que é a parte de trás do centro, mudanças dos banheiros para frente e frequentadores que trabalharam muito por essas reformas foram o seu Bernardino, o Nicolau, que todo mundo conhece o Nicolau, que frequenta o centro hoje, e o seu Rubens. Eles trabalharam muito pelas reformas. Foram várias reformas que nós encontramos alguns documentos falando das reformas, né? Depois, outra reforma, em 2009 2010, que foi um projeto realizado pela arquiteta Fiorenza Bar, que ela fez o projeto e doou para nós, fez o projeto sem cobrar nada, que foi quando mudou radicalmente a questão do telhado, que estava a ponto de... estava com muito bicho, né? E aí foi feita essa parte de cima, então muda radicalmente a fachada do centro. Foi aí a grande mudança, né? Não tinha a parte de cima, aí foi colocado escada nesse hall para acessar o andar de cima, porque com a chegada do telhado nós ganhamos um espaço enorme lá, e aí a gente pensava, mas nós vamos perder aqui? Não, não vamos, né? Então daí foi feita a parte de onde ia, na época, a evangelização, né? E a secretaria, a biblioteca, que a biblioteca ficava aqui dentro, a gente conseguiu fazer lá fora, e algumas outras coisas, né? Que foram acrescentando e finalizando nessa fachada que a gente conhece hoje, que é o que nós temos hoje, né? Curiosidades. Nós encontramos entre as documentações 2 projetos do centro, né? Esse projeto, que é um projeto de uma casa de idosos, que chamaria Estatuto do Lar Alfredo Augusto Santos. Essa reunião, a Assembleia, foi convocada e foi publicada no Vale Paraibano no dia 6 de 12 de 78, nós temos o jornal, e o Estatuto foi registrado. A ideia era, o objetivo da casa era internamento, está escrito assim lá, internamento de anciãos e cuidado a jovens e crianças de rua. Isso é um projeto existente, né? Mas nós temos toda a documentação dele, mas ele nunca foi realizado. Quem sabe se os jovens agora da mocidade se alegram aí com a nossa história, né? E vão em frente. Quem sabe se um dia a gente vai ter isso, né? E o outro projeto, Eliana? Foi um projeto de reforma de um trabalhador aqui da nossa casa, que hoje não está mais conosco, porque o trabalho dele agora é em São Paulo, então ele não pode mais frequentar aqui, que é o Augusto Fabrim. Ele fez um projeto, antes de ser feita a reforma em 2009, 2010, ele fez um projeto pensando em tudo que a gente poderia fazer dentro aqui dessa área, com o que a gente precisaria, né, de salas, várias atividades, mas também não conseguimos. Até agora não conseguimos. Depois, alguns frequentadores expressivos que nós precisamos lembrar, não é? Então, o senhor José Domingues, que foi médium, participou da diretoria durante muitos anos e que foi advogado, e ele que ajudou a regularização da documentação do prédio do centro. Trabalhou muito pela regularização. Então, hoje o prédio é regularizado em nome do centro, com estrutura e tudo direitinho. Senhor Placídio Peronese. Agora eu pergunto, está certo o sobrenome? Não. Está certo o sobrenome? Peronese. Ah, é? Isso foi de cabeça, porque a gente não achou registro. Então, ele abriu e fechou o nosso centro durante mais de 35 anos. Ele era o primeiro a chegar no centro, avô desses meninos que estão aqui, né? Então, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele foi tesoureiro, foi bibliotecário, né? Trabalhava comandava, na verdade, as atividades da casa. Ele a música. Isso. Ele arrumava a cadeirinha, era bem certinho, tinha um lugar certinho da cadeira, tinha um xizinho no chão onde punha a cadeira. Ele chamava para os fazia lista de presença, né? De quem ele chamava para os pais, ele trabalhou muitos anos conosco. Escolher as pessoas para fazer a prece, tudo ele organizava. E ele é o pai, para quem não sabe, da nossa querida Nancy, né, que desencarnou há tão pouco tempo, e avô da Nancy, que estão aqui, né? Outras lembranças.
né, frequentadoras expressivas, uma homenagem nossa também para Marlene Tomerotti, que também já desencarnou, esposa do seu José Domingues, que trabalhou muitos anos conosco aqui na casa e tem, né, muitos trabalhos, trabalharam muito na parte da social, a parte social sempre foi muito movimentada, e a nossa querida Nancy, médium também, né, que trabalhou muitos anos aqui na casa e desencarnou há pouco tempo, não é? Não vinha doente, gente, ela vinha, né? Ela Com dores. não abria mão do trabalho dela, a alegria dela. A alegria dela era ser todo dia trabalhar com a gente, né? Essa foto foi doada para nós. Nós não temos informação de como que ela chegou e da onde que veio e como que conseguiu. Ficava no centro essa foto. Ficava pendurada. Era a mesa aqui, as cadeiras aqui, e tinha essa foto nas e tinha o Jacó. Então, agora, como que a foto chegou no centro, é isso que eu digo, que nós ainda não temos informação. Nós ainda estamos procurando, né, que é uma coisa muito antiga. Então, essa foto, ela estava danificada. Ela estava guardada de palavra, estava danificada. E esse desenho foi feito... Esse desenho foi o seu Paulo Tenca. Seu Paulo que fez, né, seu Paulo? Ele redesenhou. Porque a foto estava quase perdida na época, então nós guardamos... Na verdade é uma pintura, né? Mas que ele é uma pintura e ele fez o desenho para nós, para recuperar, tá? Então, nós ainda estamos fazendo mais pesquisa, nós temos caixas e caixas de material, de documento, que nós estamos lendo um por um, peça por peça, e porque até uma certa época o livro tinha reunião de assembleia, reunião de doutrina, reunião disso, daquilo, tudo junto, depois os livros já começam a ser separados, né? Conforme as coisas vão mudando. Agora, o importante de tudo isso, quando a gente fala em reforma, é a gente pensar que reforma é quando a gente aproveita algo que os nossos antepassados fizeram e nós damos continuidade àquilo modernizando, né? Então, tanto faz a reforma física como a reforma dos trabalhos, as modernizações, as coisas que vão surgindo, tudo isso a gente dar valor e aproveitar aquilo que eles escutaram tanto. Vocês estão escutando a gente falar de um que frequentou 35 anos, outro que frequentou 15, outro que frequentou não sei quanto. Então, as histórias são assim de muitos anos. E bom é isso, né? A gente poder pegar todo esse trabalho que eles fizeram dentro das possibilidades que eles tinham naquela época, com todas as dificuldades, né? E poder continuar e poder agora documentar e deixar para vocês mais jovens, né? Porque nós já estamos mais para lá do que para cá. Está na hora da gente começar a contar para a moçada, né? E se preparar os jovens, o pessoal aí da mocidade, né? Que estão bastante ativos para que eles possam tomar o gosto de continuar o centro para nós, tá? Agradecemos muito o espaço que você deu para nós da sua palestra e agora nós vamos deixar para você. Obrigada. Agradeço essa história belíssima, né? Antes de você tirar aqui o Jacó, por favor. Eu estava observando aqui. Boa noite a todos, né? Você funciona. Eu estava observando aqui as duas imagens, né? Do olhar sisudo do primeiro Jacó, a dizer assim para nós: esse trabalho precisa acontecer. Esse trabalho é de cada um de nós. Vamos trabalhar. E agora o olhar do desenhista, São Paulo, né? Já dando um toque assim, mais ameno, mais suave. E a dizer assim: que coisa linda que ficou Jacó. Que coisa linda que ficou nossa casa espírita, né? E isso me chamou muito a atenção, nessa inspiração dada ao seu Paulo, nessa imagem. Muito obrigado, meu irmão. E eu queria dizer da minha emoção de ter cedido o tempo da exposição, com muito prazer, para ouvir uma história tão digna, tão bela. Um projeto que dure 92 anos,
nós temos a certeza absoluta de que há um planejamento da engenharia sideral, desde o momento da nossa encarnação, da encarnação desses baluartes que sustentaram toda essa obra, que criaram essa obra por tantos anos. Sem dúvida, um planejamento divino para que hoje nós estivéssemos aqui já estava atuando desde a inauguração desta casa, lá na outra rua, lá. E a alegria que a nossa Eliane colocou de alguns trabalhadores, né? A senhora Monteiro, esqueci o segundo nome, o primeiro nome, Nancy, que a motivação do trabalho dela, a alegria, era estar na casa espírita. Que essa alegria de Dona Nancy e de todos esses trabalhadores possa nos mover. As casas espíritas, em geral, por todo o Brasil, e eu digo isso porque nós viajamos muito nas nossas palestras, nos nossos estudos, viajamos para congressos em outros estados, e eu digo a vocês, a reclamação, há um clamor geral dos dirigentes, querendo descobrir o brilho no olhar dos trabalhadores da sua casa. As assembleias, nas reuniões públicas, elas têm ficado diminuídas, esvaziadas. As pessoas chegam em cima da hora, fazem o social, e quando termina a palestra, já estão se dirigindo para as suas casas. Aquele sentimento de pertencimento à instituição, de saber-se ator de um projeto de Jesus na Terra. Cada núcleo espírita é um projeto do Senhor, é uma obra de Jesus na Terra. Os espíritos amigos contam uma série de obras que, quando eles estão na Terra, nas suas missões, as mais diversas, é justamente nas casas espíritas, nas nossas reuniões, nos nossos estudos, em que eles param para um momento de reflexão, para realizarem o seu evangelho no lar, para orarem conosco. Então as casas espíritas são núcleos muito ativos, quando nós estamos aqui e quando não estamos. Pronto-socorro, hospital, escola, núcleo, educandário, é um espaço ativo 24 horas. E quando a gente se reúne, é um momento de grande congregação. Esses personagens, que já estão na parte espiritual, vêm ter conosco. Os nossos parentes, aqueles que plantaram essas sementes. Hoje a gente vê a casa com ar-condicionado, tão bonita. Vocês viram lá atrás como era? Quanta gente veio realizar um almoço no centro, trouxe uma doação, doou um livro que já tinha lido para montar a biblioteca. Quanta história tem naquela salinha, naquela biblioteca. Quanta história tem na fundação dessa instituição. Quanta energia os espíritos colocaram na argamassa que construiu esse prédio. Então a instituição espírita é algo que nós não podemos nem calcular. Se nós passássemos aqui escrevendo e falando sobre ela, nós não conseguiríamos desvendar a importância que tem um núcleo espírita. O que representa isso na Terra. Quantas almas são resgatadas durante as nossas reuniões públicas, durante a reunião de desobsessão, de evangelização do Espírito, chamemos como quisermos, as evangelizações, os núcleos dos jovenzinhos que estão reencarnando, vejam os senhores, para promover o processo de regeneração do nosso planeta. Eles estão ali na aulinha de evangelho. Que aulinha que nada. Eles estão se lembrando de tudo que planejaram no plano espiritual. Eles estão resgatando na sua memória multimilenar que a vida é eterna, que a morte não é o fim, que nós não viemos à Terra a passeio, que missionário somos cada um de nós, dentro daquilo que nós fazemos, onde estivermos. Então aqueles jovenzinhos que estão ali na casa, aquela mocidade espírita que está planejando alguma coisa, não está aqui em vão, como já foi dito aqui. São os futuros dirigentes da nossa casa, do movimento espírita da região, e sabe-se lá para onde eles vão. Até hoje, eu me reúno com a minha mocidade espírita. Tem alguém aqui que ainda tem núcleo de mocidade, que se reúne em grupo de zap? Olha, tem uma amiga lá. Nós fizemos um encontro, ano passado, lá na cidade de Valença,
onde nós residíamos, e aí veio a galera da mocidade, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de São Paulo, veio gente de todos os lugares da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, e foi uma festa de corações. Nós parecíamos um bando de crianças, brincando no pátio, de mãos dadas, tirando foto. Era uma festa. A gente se reencontrou, as brincadeiras pueris ainda, nós retomamos. Gente de 40, 50, 60 e poucos anos, rindo e brincando com os jovens. Uns dirigentes espíritas, outros em outros grupos religiosos, mas todos com aquela semente plantada lá na mocidade espírita. Então a casa espírita tem um papel fundamental, essencial na vida de todos nós. Há um conceito equivocado de nós adultos, quando lamentavelmente deixamos que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, eles escolham, quando já forem mais maduros, a religião a seguir, o núcleo de estudos a seguir. Enquanto nós bebemos nessa fonte segura, que é a doutrina espírita, permitimos os nossos jovens não beber conosco dessa fonte de água límpida. Então é muito importante que os pais reflitam sobre esse papel da casa espírita desde a primeira idade do jovem, colocando na mocidade, ainda quando criança, nos bancos das aulinhas de evangelização, onde o despertamento naquela criança ainda como uma sementeira de luz, né, bebendo na fonte segura da doutrina, pode germinar com mais veemência, com mais intensidade. Na primeira fase da infância, eles são como esponjinhas, captando as informações. E a gente às vezes acredita que eles ainda são muito jovens. Não tem nada para fazer lá no centro. Vai para o centro para brincar. Não. Eles estão despertando em si a semente do amor, da confraternização, do respeito ao próximo, da compreensão de que a vida continua. Então a casa tem todo esse trabalho. Tem alguém aqui que veio à casa espírita com uma dor muito profunda? Não precisa levantar a mão. Mas que veio assim triste, chateado, angustiado, e chegou aqui e recebeu um abraço fraternal, um carinho, um passe, um abraço de irmão, um olhar amigo, e saiu daqui transformado. Quantas vezes isso aconteceu conosco? O que está se passando aqui nesse momento? Estamos nos vendo o mundo material, o mundo físico, uns aos outros, e existe um panorama espiritual nos envolvendo aqui, paralelo ao nosso mundo físico, onde acontecem turbilhões de energia. Nós estamos sendo auscultados por médicos espirituais. Nossos pensamentos estão sendo captados e as nossas angústias estão sendo consoladas com passes específicos, com energias amorosas, alguns doando energias para os outros. O momento que aqui passamos, ouvindo a música que tocava. Vocês ouviram uma música suave quando entraram aqui? Quando a gente chega no portão do centro, já começa o trabalho espiritual. Dependendo da situação, antes até, nós começamos a pensar, hoje é dia de ir no centro, não posso me atrasar, vou sair mais cedo de casa. E a gente já começa a ser trabalhado para não deixar de vir, mesmo se chover, mesmo se fizer muito calor, mesmo se estiver violento no nosso país, mesmo se for o último capítulo da novela. Apesar de que espírita costuma ver novela, né? Tem alguns olhares tensos nesse momento. Mas se for o último capítulo da novela, eu creio que sejamos perdoados pela providência de Deus, né? Mas esse trabalho começa quando nós entramos, a gente já vai tomando um passe, recarregando a bateria, e às vezes a gente sente umas emoções estranhas, não sabe de onde vem, sente os calafrios, começa a pensar num assunto que já não estava mais na nossa mente, e todo o trabalho acontecendo, é a espiritualidade cuidando de nós, colocando a gente no colo
Nós vamos trabalhando os nossos pensamentos. Então a instituição espírita Jacó, que faz parte dessa grande rede de amor instalada na Terra desde 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos na França, deu a nós uma identidade. Muitos de nós, naquela época, reencarnados, ainda em outras vidas, né, já acreditávamos na alma, porque é tão difícil pensarmos que existe o nada. Alguns irmãos acreditam no nada, em que a morte é o fim e que não viemos de lugar algum. Mas a grande massa da humanidade acredita na vida eterna, acredita na multiplicidade das existências. E naquela época nós recebemos de Kardec uma identidade. Fomos, a partir dali, chamados de espíritas. E os espíritas se reúnem. Se reúnem onde? Na casa espírita. É o único jeito de ser espírita vir ao centro? Não. Eu tenho amigos espíritas que não vão mais ao centro. Opção, dificuldade, trabalho, família, esposa evangélica que não deixa ir lá, mas continuam espíritas. Existem os casos assim. Mas se nós podemos, temos a possibilidade de termos um núcleo onde nos reunirmos, trocarmos experiências, falarmos de livros que lemos, o que aprendemos, o que queremos aprender. Quando nós temos esse núcleo social que fala a mesma língua, tudo fica mais fácil. A gente cria uma rede de amigos. A gente cria um espaço social onde essa troca fraternal acontece e a gente se sente energizado, porque é tão difícil, às vezes, encarar os problemas no trabalho, os problemas familiares. Aqui em São José dos Campos, pelo que eu vejo aqui assim, só espíritos iluminados, ninguém tem problema em casa, né? Mas, olha, teve uma manobra ali que... Quem parou o carro ali na frente? Depois dá uma olhadinha. Problemas em casa? Não, ninguém tem, né? Problema no trabalho. Filho rebelde. Pais rebeldes. Alguém tem pais rebeldes aí? Agora essas coisas estão mudando, né? A adolescência acabava aos 14, 15, 16, 17, 18 já era tudo. Agora, a adolescência está se estendendo, né? Eu não sei como é que vão fazer com as mocidades, Eliane. Tem que fazer um pós-mocidade, né? Porque a mocidade, no papel da Federação Espírita Brasileira, lá nas apostilas, vai até os 21. Só que a adolescência está se estendendo aos 28, 30. O garoto vai para a faculdade de 3 anos dura 8. Ele vai ficando lá, né? Porque a comida da mãe é muito gostosa. Ele não quer casar, já vai balada de volta, a volta passada. Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem nos dias atuais. E os jovens vão ficando, né? Então a gente vai ter que pensar numa pós-mocidade. Mas é muito importante que nós, desde a primeira idade, tenhamos essa noção. Eu repito, não dá para deixar o filho em casa e vir ao centro. Nós precisamos conduzir as nossas crianças à casa espírita. A dona Ivone Pereira, na sua obra Devasando Invisível, ela fala numa reencarnação maciça de espíritos por volta do ano 2000. Quer dizer, nós estamos em 2018. Então, por volta do ano 2000, essa garotada que está aí está reencarnando. E ela fala que esses espíritos, eles estariam vindo para modificar os pensamentos no campo das artes, da arquitetura, da música, da poesia. E esses espíritos viriam capitaneados por Victor Hugo, o grande Victor Hugo. E eu fiquei pensando, se eu fosse Deus e quisesse que essa missão desses meninos desse certo, eu ia colocá-los onde? Numa família espírita, equilibrada, feliz, com dinheiro no bolso. No caso, vocês, eu estou falando de vocês, óbvio, né? Vocês perceberam. Eu colocaria, bom, se não tiver dinheiro, se não tiver muita felicidade, mas tiver princípios morais, como vocês têm, aí agora, vocês têm, né? Nós somos espíritas, acreditamos na vida após a morte. Quando o menino falasse uma bobagem, eu gostaria que tivesse ao lado dele um pai, uma mãe, uma tutora que dissesse a ele que aquilo não é o caminho correto, que estudar é muito bom, que o celular precisa ser deixado de lado durante as aulas,
que ele precisa respeitar o seu professor e que também tem um lugar que ele vai frequentar com você. Enquanto comer do meu feijão, vai seguir a minha religião. Eu ouvi meu pai falando isso, né? Então não quero, vamos. Eu tinha 2 filhas, a primeira nasceu praticamente dentro do centro, a outra já chegou com 3 anos e ela não gostava muito de ir ao centro. Então, quando dava a hora de ir ao centro, eu dizia assim: atenção, está na hora de ir para o centro, todo mundo se arrumando. A mais nova, olá! E a outra, ai meu Deus, né? Não era fácil levar as 2, mas eu levava as 2. Uma ia rindo dentro do carro e a outra assim. Então, quando chegava lá e contava o paquerinha, a amiguinha, as coisas aconteciam. Esse papel de vamos lá e a gente vai fazer um trabalho legal, você vai gostar. Ela passou anos com aquela cara emborrada, até que fui para a faculdade numa outra cidade. Né? E quando ela reclamava muito daquelas músicas chatas que a gente ouvia em casa, daqueles monte de livros espírita, a gente só falava de espírito, era o nosso papo. Aí na faculdade, a primeira semana ela ligou chorando com saudade, na segunda, aí ela disse assim: pai, será que você pode me fazer um favor? Fala, minha filha, né? O pai também chorando do outro lado. Dá para você gravar um CDzinho com aquelas músicas que a gente ouvia lá em casa para me lembrar de vocês? Aí eu disse assim: oh, meu amor, pode deixar que o papai vai gravar um monte daquelas músicas chatas e insuportáveis, né? E levei, obviamente, porque foi plantada a semente. Ah, vai germinar quando? Quando ela fizer 50 anos? Aí a minha filha mais nova, que adorava não sei, casou com um rapaz que é evangélico. O pai é pastor. E aí? Gente, olha que drama. Um pai frequentador de casa espírita, trabalhador da federativa, ativo, palestrante, de repente a minha filha chega e diz: pai, olha, eu mudei, né? Eu fui para Macaé, só que o Tiago é evangélico e tal, o pai dele é pastor. Então a gente combinou o seguinte: uma semana a gente vai no centro, e ele está indo comigo direitinho, na outra eu vou na igreja com ele. Ai meu Deus, isso não vai acabar bem. Porque quando o Tiago for para o centro espírita, a gente vai abraçar, dar para beijar, mas quando chegar na igreja evangélica, o que é que eles vão fazer com ela? Né? Dito e feito. Passou uma semana, 2 meses, um ano, ela falou: pai, vou te mostrar umas fotos aqui, espero que você me compreenda. O que foi, meu? Eu fui batizado. Falei: minha filha. Aí dá aquela vontade de falar assim: pelo amor de Deus, eu não te criei para isso. Aí eu falei assim: minha filha, graças a Deus, que coisa boa, você está seguindo o caminho do Evangelho de Jesus. Muito bem, passou, mudou-se, está morando em outro país. Aí eu disse: pai, coloca o nome da Sofia aí no centro, no livro das preces, porque ela não está muito bem. Está com uma gripe que não acaba, minha netinha. Eu falei: minha filha, mas é o teu pastor. E a igreja? Pai, eu estou frequentando a igreja, eu gosto de ir lá, os hinos são lindos, meu marido é lá da igreja. Agora, eu acredito nos espíritos, né, pai? E ela me mostrou a foto no aeroporto, quando ela abriu a mala assim, fotografou e mandou para mim: do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, eu já estou satisfeito. Porque o que eu queria não era formar uma espíritazinha. O que eu queria era que esses princípios que a casa espírita nos oferece, seguissem com ela pela eternidade. Não é o que vocês querem? O que vai adiantar os nossos filhos depois? Pai, já li 5 livros. E toda a obra de André Luiz, já li. Mas e aí a postura? E a semente da doutrina espírita, a riqueza doutrinária? Onde foi parar? Onde está? Eu queria mostrar para vocês aqui umas imagens de algumas anotações que eu fiz. Aqui, olha, vocês conhecem essa casa espírita? A Passagem Santana, primeira casa espírita, a Rua de Santana, número 59, olha, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que começou seus trabalhos, igual o Jacó, começou em 58, mas oficialmente só em 1903 que ela foi, em 13, aliás, que foi inaugurada de fato, né? Então, era um núcleo onde eles se reuniam para estudar a doutrina espírita, né? Eu queria cantar uma música com vocês em homenagem a esse homem
Allan Kardec, que fundou a primeira casa espírita e nos trouxe esse presente dele. Vocês gostam de cantar? Sim. Não tem que responder. Não tem problema. Vou cantar sem microfone, mas acho que vai dar para todo mundo ouvir. E como eu gostaria que vocês cantassem comigo, vai ser até melhor não cantar com o microfone. Vocês cantam comigo? Sim. Olha, em meio à escuridão, a Terra passava por uma grande escuridão. Você, Allan Kardec, veio e iluminou. Clareou a nossa estrada, imortalizou os homens e eternizou a vida. Kardec matou a morte, né, meu irmão? A morte não existe mais a partir dessa data. Na música tem esse ar. E agora, a nossa voz em prece, a nossa voz vai ao céu em prece e lhe agradece. Obrigado, amigo Luz. Kardec, amigo Luz. O céu ali é uma metáfora de onde provavelmente Kardec está, que deve ser algo similar ao céu. Essa música de Maria Elza Tiscati, uma grande cantora das músicas espíritas. Vamos cantar juntos? Em meio à escuridão. Fácil? Vamos de novo. Em meio à escuridão. Homenagem singela a Kardec, e começou toda essa história. Sem Kardec não teria o Jacó, fazendo 92 anos, não teria a nossa Casa Espírita Humildade e Caridade, que completou esse ano 103 anos. 105? Nossa, pulei 2 anos. 105, né? E tantas outras instituições, o Grêmio Espírita de Beneficência lá embaixo do Piraí, a segunda casa mais antiga do Brasil, parece que são 100. Eu vou ver, não tem problema. São tantos núcleos de amor. Né? Semana que vem a gente vai estar falando numa instituição que está fazendo 80 anos lá em Friburgo. Então são muitos núcleos de amor. E nós vamos seguindo aqui no nosso bate-papo sobre essas 4 funções da instituição espírita, que é acolher. Vocês se sentem acolhidos aqui? Sim. Gente, eu vou matar vocês de inveja, mas eu tenho que contar. Fui acolhido para Eliane. Eliane acolhe bem as pessoas? Sim. A Eliane, gente, fez um caldo na casa dela. Caldo de... Como é que chama aquela batata? Lá no Rio é batata barulho. Comprou pãozinho numa padaria chiquérrima que tem ali no centro. Tem pães de todos os tipos. Isso não é acolhimento? E o abraço quando a gente chegou? Né? Dá vontade de ir embora? Aí eu falei, Eliane, vamos passar 2 semanas. Mas o Jacó é assim, é a cara de Eliane. Todos os trabalhadores aqui têm esse perfil de acolhimento, de abraçar, de envolver as pessoas que vêm aqui. Quando eu cheguei, eu logo fui envolvido ali na portaria, por quem me conhecia, porque eu ainda não tinha visto os olhares carinhosos, né, de alguém chegando para a família Jacó. Isso é muito gostoso na instituição espírita. A
segunda função importantíssima é de consolo, porque chega um momento que eu preciso falar, eu preciso dizer o que eu estou sentindo, eu preciso ser acolhido um pouco mais, acolhido num particular, vamos dizer assim, o atendimento fraterno que a instituição oferece, tanto para os espíritos encarnados, como para os desencarnados nas reuniões, onde nós podemos dialogar com eles, saber os seus dramas. O esclarecimento e a orientação estão conectados a uma ferramenta importantíssima da casa espírita, porque para ser espírita a gente tem que gostar de estudar. Nós estamos indo na contramão das estatísticas nacionais. Infelizmente, a média europeia de 10 a 15 livros por pessoa ano, para nós aqui no Brasil é de 1 a 3. E o espírita não pode ficar nessa estatística. Quantos livros da Dona Ivone você leu nesses últimos 2 meses? Patrícia está fazendo um estudo aprofundado de Dona Ivone Pereira e em breve ela vai vir aqui para o Jacó fazer um trabalho para vocês, né, meu querido? Quantos livros da Dona Ivone? Uns 15, 20, por aí, né? Uns 12 a 15. Em 1 mês, 2 meses. Eu fico refletindo que é pouco. É pouco, né? Eu não estou elogiando o Patrícia. Nós temos que ler nesse ritmo para cima. Quantas vezes a gente está no sofá e dá vontade de ligar a televisão? Aí a gente olha para ligar a televisão para ver aquele filme da tela quente, ou nós vamos ler. Aí a gente fica assim, às vezes a gente liga, né? Então dava para ler o dobro. Não dava para ler o dobro? Porque ela leu 12 livros em 1 mês e pouco, né? Fazendo uma pesquisa agora. Aí eu falei para assim, e agora a gente eu fiz um convite para a gente estudar Joana de Ângeles, né? Para a gente ler junto Joana. Aí ela falou assim, não, vou reler a obra da Dona Ivone. É apaixonante. Ivone Pereira é apaixonante. É uma mulher que tem uma história de vida incrível. Vocês já leram Ivone Pereira? Alguns? Aquela trilogia básica, né? Maravilhosa. Então, reconhecer. Esse microfone, desculpa. Vou repetir tudo, tá? Bom, brincadeira. Aliás, meu horário só até 10h30, já são quase 9. É mentira, gente. Estou brincando também. Mas você que vem para a doutrina espírita, que toma parte dos quadros, eu me lembro que quando eu entrei, eu perguntei assim, porque eu vinha da Igreja Católica, estagiei um período na Umbanda também, e na Igreja Batista. E aí conheci a doutrina espírita, e eu perguntei ao meu amigo, que me levou, o João, eu falei, João, como é que é a progressão aqui? Porque lá na Igreja Católica a gente faz batizado, primeira comunhão, crisma, grupo disso, grupo daquilo, não sei. Aí ele falou assim, não, aqui é diferente. Então como é que é? É o seguinte, aqui você entra geralmente na evangelização ou na premocidade. No nosso caso, que temos 14, 15 anos, a gente já está pré-mocidade. Mas a gente pode ultrapassar o presidente do centro ano que vem, de acordo com o número de horas de estudos de frequência na casa espírita. Falei, o quê? A evolução aqui dos nossos estudos, das nossas competências, é medida a partir do nosso esforço. E eu achei aquilo fantástico. Não quer dizer que eu posso estudar o tanto que eu quiser, eu não vou chegar aqui e pegar a apostila da pré, só posso estudar aquela. Não, não é assim. Você pode estudar todos os livros da biblioteca da casa, do Grêmio Espírita, lá em Barquiraí. Foi a minha primeira inscrição. E eu fiquei apaixonado por aquilo. E debrucei nas obras de André Luiz e descobri aquilo que o meu coração já me dizia que era verdade. Que a vida não acabava no túmulo e que tinha uma coisa lá do outro lado, muito real. Aquela história de esperar o juízo final não era verdade. Não tem que esperar nada, a vida é um contínuo, a vida não cessa. E nós estamos aqui para o aprendizado, né, meus irmãos? Então a casa espírita tem essa característica. Opa, né, irmão? Olha essa frase de Herculano Pires. Quem tiver a oportunidade de conhecer essa obra que se chama O Centro Espírita, que tem que ser livro de cabeceira para quem dirige a instituição. Já leram? É dessa finurinha, dá para ler num dia. Depois deixa na cabeceira para não esquecer. Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Imagine, olha o que ainda não fizemos com a doutrina.
seria o movimento cultural e espiritual mais importante da Terra. Bem, vamos seguir aqui. O que nos trouxe aqui? Vou passar rapidamente o amor às coisas de Deus, a essa consciência divina que todos nós temos e trazemos de alguma forma, embora às vezes não percebamos bem, mas todos nós somos deuses e podemos fazer o que o Cristo fez e muito mais. Foi Ele mesmo quem disse. Esse Deus está vivo dentro de cada um de nós. Então isso pode sim nos trazer essa vontade tão grande de conhecer as coisas de Deus, estudar. Sim, mas às vezes a gente vem também apenas com vontade de estar inserido no grupo social, de fazer amigos, né? Ou algo que geralmente a gente não tem, que é carência afetiva. Os homens, então, não têm carência afetiva. Antigamente os homens chamavam as esposas de mãe, né? Mãezinha, porque a ausência do lar, ele buscava na companheira a figura maternal, o prato preferido, né? Aquele ovinho mexido com queijo ralado em cima, aquelas coisinhas que a mãe fazia pra gente, né? Então ele vê no estereótipo feminino com quem ele se relaciona a figura materna, e a mulher também vê a figura paternal no marido. E quando a gente chega na casa espírita, a gente está carente disso tudo, porque os casamentos não são exatamente como a gente planejou, né? Bom, menos aqui, São José dos Campos, que está todo mundo com os olhinhos de felicidade, né, meus irmãos? Mas lá na Baixada Fluminense, a gente tem bastante carência afetiva. É museu, né? Estudos. A gente pode buscar doutrina para estudar. E esse deve ser um objeto a seguirmos. Virmos para a casa espírita, procurarmos saber qual é o dia do estudo específico, o dia do estudo de mediunidade, do livro dos espíritos. A casa deve oferecer vários tipos de estudo. Não podemos nos privar disso. Dores, doenças, também vou pular porque aqui, como eu já disse 2 vezes, né? Depressão, o mal do século. Há 2 séculos atrás, o mal do século era a tuberculose. Agora é a depressão. Todo mundo está depressivo. O Brasil tem um percentual enorme de trabalhadores, funcionários públicos, de licença, recebendo seu salário sem poder atuar nas suas funções, estão deprimidos por maltrato, por não reconhecimento, por dificuldade de relacionamento, deprimidos. Então a depressão também nos traz a casa espírita, porque a casa espírita oferece algumas terapias essenciais, a laborterapia, a terapia do trabalho, de oferecer água fluidificada, de ajudar na biblioteca, de ajudar na reforma, de chegar mais cedo para passar um pano nas cadeiras. Sabe que as pessoas fazem isso na casa espírita? Né? Eles limpam as cadeiras, eles limpam o chão, eles veem se o ventilador está com uma poeirinha, se está tudo funcionando, o microfone está funcionando, nosso irmão chegou aqui cedo, ajeitou tudo. Então nós temos aqui um espaço de trabalho incrível que a gente não pode deixar passar. Dificuldade financeira também, vejo que não temos nenhum caso no presente espaço. Passa ali rapidamente. Frustrações profissionais também não. Tensão nervosa. Eu tinha colocado lá em casa uma figura masculina nesse slide. Eu não sei por que aconteceu algum vírus lá no meu computador. E essa tensão nervosa, por exemplo, vou passar rápido aqui então também. Questões familiares, reajuste compassado. Quando a gente chega no centro espírita, tem um véu que tiram assim da gente, né? A gente acha que não tem resposta para as nossas dores, os nossos problemas. Aí dizem pra gente assim, mas isso é reajuste compassado. Mas meu Deus, eu casei, eu dou tudo para aquela mulher. Por que ela é assim tão nervosa? Especialmente naqueles dias do mês. Aí fala assim, reajuste compassado. Meu irmão, vocês na outra vida provavelmente foram desafetos. E aí eu fui estudar Rodolfo Caligari, Vida em Família, já lembra? Também dá para ler em um dia e descerra todo esse véu. O Rodolfo Caligari fala desses reajustes e de que o percentual maior dos tipos de casamento, ele fala em 5 tipos de casamento, desde o casamento missionário, quando se reúne com alguém, né? No meu caso, lá em casa, por exemplo, eu sou missionário, estou elevando essa alma a mim, né? Mas existem casamentos onde os casais se reúnem com missões importantes. E existe um número muito grande, um percentual enorme, onde os casamentos são justamente de reajuste com o passado.
E como boa parte de nós estamos nessa etapa reencarnatória, né, de regeneração dos nossos valores, nós estamos buscando as instituições espíritas para entendermos todo esse processo. As obsessões, que curiosamente ela tem uma similaridade com os conceitos da depressão impressionante. Porque tem a depressão simples, que a gente nem percebe que está ficando deprimido. É uma tristeza que vai se arrastando, e a gente não percebe que está com um mal que precisa ser investigado, tratado por pessoas gabaritadas, por terapeutas, por médicos. E a obsessão é a mesma coisa. A obsessão simples, ela começa de uma forma tão sutil, inserindo nos nossos pensamentos ideias para que você reclame de tudo, para que você ache que o seu país não é um bom país. O Rossandro Cris, já ouviu falar nele? Um expositor. Ele estava falando com a gente um dia desse que ele viajou em muitos países, vários países, a trabalho. E que ele não viu nenhum país tão bacana quanto o Brasil. Quando ele vai, ele viaja, vê tanta coisa bonita e de repente dá uma vontade louca no final daquele período que ele estava viajando de voltar. Esse final de semana repetiu essa história com muita similaridade o André Trigueiro, no Congresso lá no Rio de Janeiro. Ele disse a mesma coisa. Eu viajo fazendo cobertura jornalística pelo Brasil, para fora do Brasil, e quando eu estou lá fora, eu sinto muita vontade de voltar, porque aqui é o meu lugar. Mas os pensamentos obsessivos fazem com que nós repitamos paradigmas irreais de que a vida não está boa, de que eu não estou bem, que essa casa espírita podia ser azul, que a cadeia tinha que ser branca, que meu colega é chato, né? Eu não sou, é o outro, né? Aí tem aquela música que fala assim, ó, quando eu aponto o dedo pro vizinho, eu tenho 3 botados para mim. O primeiro me diz, calar é melhor, talvez você seja 3 vezes pior. E a música segue, eu não vou nem cantar mais. E os laços fraternais que a gente cria na casa espírita. Vocês criam laços fraternais aqui? É gostoso, não é, gente? A Eliane trata vocês igual ela me trata? Responda agora, aproveita. Vamos lá. Olha mesmo. Gente, essa coisa, a gente também quando chega na nossa casa espírita, é uma alegria. Às vezes não está nem querendo ir, né? Mas quando a gente vai chegando, vai estudando, tem a hora do cafezinho, né? A gente tem 2 estudos às quintas-feiras, os mensageiros, né? Aí tem um cafezinho fraternal, depois a gente engrena no céu e inferno, aquele momento do cafezinho, a gente abraça, deixa em casa. Ué, a gente desceu para o centro tão tristinho e voltou desse jeito. Os laços fraternais, o amor nos abastece. E isso tem muito na casa espírita, né? Tem um poema que fala de laços fraternais. A gente já vai encerrar, tá? Mas eu queria cantar essa música que eu acho que é a cara do nosso estudo da noite. Vocês conhecem? Conhecem? Ah, que bom. Então vamos cantar junto. Seja na terra ou nas águas do mar.
para estudar, porque a casa também passa por processos obsessivos e já vemos instituições sendo fechadas por causa de processos obsessivos. Começa aquelas picuinhas entre os trabalhadores, né? E aí a gente se reporta ao texto do Leopoldo Machado, o Diabinho Coxo. Como resolver os problemas? Das trevas, planejando destruir uma instituição espírita. Vamos trabalhar em cima dos valores que os próprios espíritas esquecem. As picuinhas, as fofocas, as intrigas. Né? Então, nós vamos chegando ao final do nosso encontro. E eu queria cantar uma música para a gente encerrar, que é de um amigo muito querido lá do Rio, o Carlinhos, que fala da Santa Casa Santa. Vocês conhecem? Sim. A Léia e o Paulo cantam muito aqui essa música, né? E eu já estou chegando. Opa, chegou. Vamos cantar? E pensar no Jacó, no nosso pai Jacó, no nosso irmão querido Jacó, que plantou tudo isso, que foi o mentor, que vem consolando muitos corações, orientando os trabalhadores dessa casa. Vamos pensar nele e agradecer a ele e essa falange de espíritos anônimos que orientam essa casa, que fomentam os corações dos trabalhadores daqui, essa energia do bem, distribuindo paz e amor a tantos, né? Quem souber canta bem forte, tá? Aqui, nessa casa eu encontrei, entrei, e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizar minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho e foi nesse mundo espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras